Bem, pessoal, trouxemos então a doutora Carla Muriel, que é especialista na área. Ela é minha esposa, todo mundo já sabe. Faz um bate-papo aqui comigo e vem mostrar o seu conhecimento, vem falar da sua experiência, então se apresente. Bom, meu nome é Carla Muriel, sou médica também, pós-graduada em nutrologia, praticante de jejum há mais ou menos 5 anos. Antes de conhecer o Wesley eu já fazia jejum e depois que a gente começou a namorar, começamos os estudos sobre o jejum, né? Ambos já eram apaixonados pelo assunto e foi bom que uniu o útil ao agradável. Pois é, e o mais interessante disso tudo, que eu já fazia pós do Laí Ribeiro, e quase que a gente foi da mesma turma, quase, né? A gente quase foi da mesma turma. Você se inscreveu, mas né? aí de última hora eu acabei não fazendo. Aí depois eu tava fazendo. A gente se conheceu depois e a gente descobriu que ia ser da mesma turma, Exatamente. Aí eu falei pra você, não, eu vou fazer a prova. Eu falei, faça. Você tá meio que desistindo, tal, na época que você morava em Balneário. Tava indecisa. Eu falei, não, faça que vai mudar a sua vida. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Realmente. Mas me conta aí, qual que é a sua experiência com jejum? Na verdade, assim, a minha história com jejum começou recém-formada, tinha que dar plantão, então passava 12, 24, até 36 horas no hospital. E eu já tinha uma consciência alimentar muito boa, então eu não queria comer a comida do hospital, que geralmente é bolachinha água e sal, manteiga, geleinha. Então eu levava as minhas refeições. Só que eu tenho que preparar um dia antes, e às vezes não dava tempo de preparar, então eu ia desprevenida. Nesses dias eu preferia não comer do que comer o que tinha no hospital. Então eu acabava fazendo um jejum forçado. E nessa experiência, por acaso, eu descobri que assim foi a melhor coisa, porque eu ficava com mais energia, meus atendimentos eram melhores, a minha linha de raciocínio, eu não ficava querendo beliscar toda hora, atender logo para poder subir e comer alguma coisinha na cozinha. Então assim, eu vi que foi um alívio e comecei a praticar isso. Eu levava meu 2 litros de água para ficar enchendo a garrafa e ficava só assim o dia inteiro, foi muito bom. E eu lembro que você falava pra mim que ainda conseguia fazer atividade física. Sim, ainda verdade. As pessoas possam imaginar, como é que ela faz o jejum? Eu acordava às 5 horas da manhã. Acordava às 5 da manhã, fazia aeróbica e jejum. Isso, ia pro plantão. Voltava, chegava em casa umas 8 e pouquinho e ia pra academia. Exatamente. É verdade, eu só jantava, quando eu fazia o jejum de 24, eu jantava e dormia. E o melhor de tudo, né? Facilitou sua vida, né? Muito, simplifica e dá energia e de quebra emagrecia, né? Esse foi o lado bom. Esse é o lado bom. Eu emagrecer e falei, nossa, eu achei a solução da minha vida. Então vocês percebem, né? Que como é poderoso o jejum, facilita a vida da pessoa. Você não vira refém de comida, melhora a compulsão alimentar. E o emagrecimento vem como consequência. E na época eu já tinha essa ideia de que não é necessário comer de 3 em 3 horas. O que eu percebo é que as pessoas, quando pulam uma refeição, ficam preocupadas. Ai, meu Deus, eu não vou comer, tenho que comer. E se força a comer, igual mães, que eu até li hoje mesmo no Instagram, falando, meu filho não tem fome de manhã, só que eu não sei o que eu faço. Eu respeito a fome dele fisiológica ou eu forço ele a comer? Eu não sei, eu fico perdida. Então, assim, a gente ainda tem essa enraizado, né? Essa concepção. Que precisa comer, essa frase não para em pé, o que o Wesley sempre fala. Eu sempre falo isso, né, pessoal? Existe um mito muito grande, né, por trás. São coisas enraizadas que a gente sabe, sempre fala. Quando a pessoa fala do jejum, elas falam assim, meu Deus, vou passar fome, eu vou desmaiar, vou ter hipoglicemia. Ela pensa disso, mas quando a gente fala do jejum aqui, simplesmente, tudo bem que você vai ficar, a gente programa o tempo que você vai parar de comer e vai programar o tempo que você vai se alimentar na janela. Então vocês têm que encarar o jejum como que é um descanso para o seu corpo, uma purificação do seu corpo, né? E realmente isso é muito poderoso. Mas as pessoas têm uma concepção muito errada por questões enraizadas, conceitos que saco vazio não para em pé, que o café da manhã é a principal refeição, que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. O problema é que com essa história de comer de 3 em 3 horas, a gente perdeu a noção do que é fome de verdade. Exatamente. E a vontade de comer. O jejum traz isso de volta, isso é muito forte. As pessoas dizem isso, que quando você faz jejum, você entende o que é a vontade, a gana, o desejo de estar ali beliscando, comendo, que geralmente é uma coisa específica, é doce, um carboidrato refinado, ou o que é a fome de verdade, que isso. É aquela incômodo na barriga, roncando, uma certa dor, mas que você consegue segurar. Isso, não é imediatismo. Isso é fundamental, você identificar, né, a sua fome real e uma fome emocional, né? Fome real é aquela assim, é a fome por necessidade, você tem que comer. E a fome por ansiedade é um desejo simples que você pode comer e não sacia. Não vai saciar. Então, se você conseguir identificar isso, já é um grande passo. Eu te falo que o jejum você já consegue controlar muito essa fome por ansiedade, né? Então é fundamental. E aquela fome real, ela vem, né?
em horários determinados e ela se sacia muito com um alimento. Geralmente após 3, 4, 5 horas da última refeição. A fome real. A fome real, isso. Perfeito. E você muitas vezes essa fome real você consegue melhorar, vamos dizer assim, ou dar uma tapeada com ela bebendo águas, líquidos de uma maneira geral. E ela vem em ondas, né? Isso, vem ondas. Geralmente as ondas vêm no início da manhã, no meio-dia, no finalzinho da tarde. Geralmente são essas ondas de fome real. Ou seja, é a necessidade do corpo que está falando para você, você tem que se alimentar. E tem a fome por necessidade emocional, né? Emocional, que é aquela fome que você não consegue melhorar. As mulheres vão se identificar muito com isso, né? Porque a mulher é mais assim, acaba descontando na comida, um prazer imediato, que é a fome emocional. Fome emocional, né? Às vezes a pessoa está estressada, está ansiosa, quer descontar na comida e ela vai comendo, não vai saciando, tudo que passar pela frente ela vai querer comer. Então, pessoal, existe a diferença entre fome real e a fome emocional. Se vocês souberem identificar isso, vocês vão vai ser muito bom, dar um passo muito grande. O jejum traz isso, né? Essa noção, como eu disse. Dá uma noção muito boa. Então, fome real é aquela fome por necessidade, né? É o corpo pedindo nutrientes. Exatamente, né? Pedindo nutrientes. Você vai se saciar comendo comida. Não tem uma coisa específica, né? Um desejo, um doce ou um prato específico. Não, você come qualquer coisa, porque você está com fome. Exatamente. Geralmente ela também pode dar uma amenizada com bebendo líquidos, né? Se você se distrair, acaba até passando. Exatamente, né? Conta 10 minutos no relógio aí que ela passa. Né? Vem ondas. É. E a fome emocional, geralmente o próprio nome já diz. Aconteceu, sei lá, a pessoa tá ansiosa, tá estressada no trabalho. Quer descontar na comida. Prazer imediato. Exatamente. Então, geralmente é doce, carboidratos refinados, coisas gostosas. Gostosas, porque isso eleva muito a dopamina. Ela dá uma sensação de prazer. Exatamente. E o mais incrível que pareça, ela vai comendo, não percebe, comendo. Quando não vai passar fome. Exatamente, não vai passar fome. E qual que é a chave que a gente pode buscar disso aí? Porque quando a pessoa come esses alimentos vamos dizer assim, carboidratos refinados, são doces. O que são carboidratos refinados? São carboidratos simples, que não tem fibra nenhuma. Sim, foram tão processados que perderam fibras, vão tirando tudo que é bom, só vai ficando o que não é bom, teoricamente. Mas exatamente. Assim, calorias. Caloria vazia. Então a gente pode citar aí bolos, pães, massas, farinha de trigo, açúcar refinado. O mais agravante disso é o quê? Porque além de estimular a dopamina, também estimula um hormônio que é extremamente maléfico, que é a insulina. Então, a chave do emagrecimento, pessoal, é o quê? É a insulina. Você... É um hormônio de engorda. De engorda, é um hormônio anabólico, vamos falar assim. O que ele faz no seu corpo? Ele pega e retém água e retém gordura. Então ele é totalmente contra a ser queimador de gordura. Por isso que quando você come esses carboidratos refinados, massas, doces, você vai engordar, porque a sua insulina está alta e você está acumulando isso. Exatamente. Você só está estocando. Por isso que o jejum realmente é muito milagroso. Faz o caminho contrário. Faz o caminho contrário. Você deixa a sua insulina extremamente baixa, preferencialmente jejuns a partir de 16 horas, e seu corpo vira um queimador de gordura. Uma coisa que eu gosto de falar também é o seguinte: a gente está habituado ao quê? A utilizar a energia advindo do alimento, que é a glicose, para gerar ATP. Sim. Só que quando você faz uma espécie de jejum a partir de 16 horas, o que o seu corpo fala? Opa, não vem alimento, não vem glicose, deixa eu pegar um outro tipo de gasolina, um outro tipo de fonte, né? Então, a gente pode usar a metáfora da geladeira e do freezer. Sim. Né? Quando a gente vai comendo, o que você não utiliza, você deixa estocado no freezer, vai deixar congelado para quando não tiver comida na geladeira. O problema é que hoje em dia a gente se alimenta tanto e gasta menos caloria do que antigamente, porque é carro, é controle da televisão, a gente não tem que mais andar igual antigamente. Exatamente. Tem que, né? Então o que acontece? A gente tá com a nossa geladeira lotada, o nosso freezer também, a gente nunca vai zerar a geladeira para começar a usar as coisas do freezer. Então a gente fica estocando e nunca gastando. Exato. E o jejum faz exatamente o contrário. Então você vai pegar essa gordura que está estocada como fonte de energia. Você começa a produzir corpos cetônicos, por isso a cognição fica muito boa, você fica muito mais energizado, além de aumentar a noradrenalina, o IGF-1, o cortisol. Então, vai
totalmente contrário do que realmente a gente imagina. Ou seja, que comer de 3 em 3 horas vai ter energia, vai ter... mas pelo contrário, você está estimulando a insulina, está retendo gordura, está retendo água e você está engordando. Pessoal, lembrando, comer de 3 em 3 horas, às vezes tem o seu benefício para uma pessoa que tem um gasto energético muito alto, que é uma hipertrofia muscular, é um atleta. É bem estratégico. Mas a gente está falando aqui de jejum porque hoje existe essa pandemia. Não é à toa, essa pandemia de obesidade, a gente costuma dizer que é uma doença as doenças das civilizações, as doenças modernas, que é a diabetes. Eu nem falo mais diabetes, é a diabesidade, que é uma hipertensão, que veio a síndrome plurimetabólica, né? Hipertensão, diabetes, a pessoa está obesa, câncer, doenças autoimunes, Alzheimer, que é... depressão, exatamente, exatamente. Né? Diabetes tipo 3, que é o Alzheimer, né? Que é o Alzheimer. Então, o jejum vai tratar e prevenir todas essas doenças. Então, você vê, né? Comer de 3 em 3 horas realmente não é uma coisa que a gente deve estar realmente preconizando para as pessoas que querem emagrecer, para as pessoas que desejam realmente ter uma alta performance. A gente tem uma maneira muito mais fácil, simples e até gratuita, né? Uma coisa que eu costumo dizer é que o jejum está no nosso DNA, né? Ou seja, quando a gente era na era paleolítica, nós éramos nômades, a gente caçava, ficava períodos longos sem se alimentar. E a partir da agricultura... E caçava só em jejum. Caçava em jejum. E na era da agricultura, da industrialização das coisas, e realmente o homem começou a realmente... Não é mais nômade, a ficar fixo numa terra, a plantar, a colher. Exatamente, né? E de fato isso vai... As pessoas foram industrializando e é uma coisa que eu sempre falo, comer de 3 em 3 horas nunca foi pré-requisito para a sobrevivência humana. Então, realmente, quando a pessoa experimenta o milagre do jejum, fazer um jejum intermitente, é incrível, ela vai perceber todos os benefícios no seu corpo, vai prevenir doenças e vai emagrecer, né? E muita gente sabe que está comendo por ansiedade, por depressão, mas eu vejo que muitas pessoas também não sabem. Então, só de você ter essa noção, conseguir respirar fundo, calma, isso que eu vou comer não vai me preencher. Então, sabe, ter pelo menos essa noção para não sair comendo e depois se arrepender, que é o que acontece, né? O sentimento de arrependimento depois. Então, ter essa noção, então eu estou comendo porque eu estou com fome ou é necessidade? Necessidade que eu digo assim, de preencher um vazio dentro de mim. Então, só ter essa percepção já ajuda muito a pessoa. Ela dá um passo para trás e enxerga a situação por trás. Exatamente, dá tempo de dar uma respirada. Dá uma respirada, entendeu? Né? Isso Antes é de fundamental. começar a comer compulsivamente, que acontece muito. É muito comum. Mulher geralmente é muito compulsiva. Exatamente. O que pode no jejum, né? Assim, o que pode durante o jejum? A gente sempre fala que pode bebidas não calóricas, né? Então entra o limão em jejum, entra o café e entra o chás, preferencialmente, né? Sem adoçantes, não pode stevia, não pode xilitol, tá? E lembrando que pode água também. É porque vamos tentar classificar. O jejum que a gente prega, que a gente fala, é jejum terapêutico. Perfeito. Não é jejum religioso, igual, por exemplo, o mais conhecido Ramadã, que não pode nem água. Isso. Né? Outro tipo de jejum religioso por um propósito. Não, aqui é terapêutico. Então, quando a gente fala que é permitido esses líquidos, e com um pouco de caloria, porque, por exemplo, o limão tem, o vinagre de maçã muito pouco, tem um pouco, mas esse pouco é permitido, ou seja, ele não quebra o jejum, na verdade quebra só o calórico, mas mantém todos os benefícios do jejum, somando os benefícios do limão, do vinagre, então assim, você potencializa. E é sempre bom falar que o limão é bom é rico em antioxidantes, ajuda na gastrite, no refluxo, é rico em vitamina C, o vinagre de maçã controla os níveis glicêmicos, detoxifica o corpo, então tudo isso realmente é necessário você estar usando. Você só vai somando e potencializando para você vai ganhando saúde, né? Então todo mundo pergunta, limão quebra jejum? Não. A gente fala que não. Não, porque não quebra os benefícios do jejum que a gente prega aqui. Então é o jejum terapêutico que a gente prescreve. Exatamente. Então, e o mais importante que eu sempre falo, além de você fazer esse período aí de abstenção de calorias, é como você vai quebrar o jejum. É o mais importante. Isso é o mais importante. Eu conheço pessoas que não entenderam ainda o conceito do jejum e faz o jejum de uma maneira compensatória. Passei o dia inteiro sem comer para eu comer o que eu quero à noite. E não adianta. Ou seja, final de semana, bebe, come e tal. E segunda é jejum. Segunda é jejum. Segunda é dia mundial de jejum. Às vezes ela nem vai conseguir fazer porque... Não vai conseguir. Não conseguir lá em cima. Por isso que é interessante passar por um processo de purificação, de limpar a dieta. Por isso que a gente sempre indica o detox intestinal.
é um pontapé inicial para você começar muito bem o seu jejum, que você vai purificar o intestino. A gente quer começar assim, vou começar o jejum amanhã, só que não limpou a dieta ainda. O que acontece? Fala, eu passei muito mal, eu não consegui, eu tive sintomas, porque não limpou a dieta. Não limpou a adianta dieta. começar no dia pro outro, porque a sua insulina tá lá alta. A sua principal fonte ainda é o açúcar, então você precisa diminuir esse estoque de açúcar para o corpo começar a mobilizar as gorduras armazenadas, virar a sua fonte principal. Exatamente. Né? Então essa transição demorou 5 dias mais ou menos, 5 dias. E a partir do momento que ela consegue fazer isso, fica muito mais simples. Porque ela vai conseguir fazer o jejum inicialmente de 12, 14, 16 horas e vai quebrar o jejum o quê? Que a gente sempre fala, por favor, pessoal, comida de verdade. É engraçado a gente ter que explicar o que é comida hoje em dia, né? Pelo amor de Deus. O que é comida de verdade? Porque frutas, verduras, hortaliças. Pergunta, nuggets é comida de verdade? Miojo. Miojo. Então, assim... a pessoa tá tão industrializada. Que a pessoa perdeu o conceito do que é comida de verdade. As pessoas mandam mensagem falando, isso é comida de verdade que vocês falam? Mandam fotinho no Instagram. É mais fácil falar assim, pergunta pra sua avó se ela reconhece a comida. Se ela reconhecer a comida de verdade. Exatamente. É tipo isso. Então, comer comida de verdade. E na janela de alimentação, você pode aí se alimentar meio-dia, fazer uma refeição no meio da tarde e um jantar. A gente sempre preconiza uma estratégia por trás disso, uma low carb, porque também estimula menos a insulina e facilita você a emagrecer, a tratar as doenças relacionadas à resistência insulínica, que reforçando a diabetes, hipertensão, esteatose hepática, síndrome do ovário policístico. Então isso tudo que você fazendo certinho, uma purificação com detox intestinal, fazendo fazendo certinho o jejum de manhã, quebrando ele de uma maneira correta, o resultado vem muito rápido. Em 28 dias, a pessoa consegue perder de 6 a 12 quilos. Ontem mesmo teve um paciente aqui que chegou, estava no seu 5º dia de jejum, tinha perdido 4,5 kg já. 4,5 kg, né? E a esposa fica um pouco brava. Porque faz o mesmo período e mulher geralmente perde um pouco menos, né? Então, O que a gente percebe é que os nossos pacientes aqui, que você passa como uma estratégia de jejum, lógico, sempre falando que vai ser estilo de vida, é que eles não abandonam mais, eles ficam apaixonados. Igual ontem esse paciente mesmo falou, meu Deus, facilitou minha vida, ele vive viajando executivo, né? Tava em São Paulo, que perdeu, quantos quilos ele perdeu? 4,5 kg em 5 dias. Em 5 dias. Purificou o corpo dele e entrou facilmente no jejum. Ele falou, você facilitou minha vida e agora eu tô perdendo peso, ele já emagreceu uma vez com uma outro regime e voltou a engordar. E ele falou, não, dessa vez eu não vou, porque eu encontrei meu equilíbrio. Porque ele simplesmente encarou como dieta. Início, meio, fim. Quando a pessoa termina, fala, meu Deus, acabou a dieta. E agora? E agora, o que eu vou fazer? E se a pessoa entender o que é o jejum, como estilo de vida, ela pode levar isso pro resto da vida, né? É até um alívio, assim, porque a pessoa não fica com aquela pressão de tempo e tal. Ela vai levando pro estilo de vida, ela não tem aquela pressa, preciso perder tanto peso, porque ia até que o peso bem rápido, né? Exatamente. E mesmo assim, e quais são os sintomas, né, que a pessoa... Como eu falei, da transição, que geralmente demora, né? A principal fonte, geralmente, para quem tá habituado a comer carboidratos refinados, gordura, doce, fritura, muito arroz... A principal fonte é o açúcar. Então, para fazer essa transição que o jejum faz, que ele começa a pegar gorduras estocadas para virar a principal fonte de energia, geralmente 5 dias. Nesse período, a pessoa pode sentir o quê? Um pouquinho de dor de cabeça. Tontura. Uma leve tontura. Sintomas que ela fala, tô tendo hipoglicemia. Não, gente, se você pegar e falar, estou tendo hipoglicemia, fizer o teste do dedinho, não vai estar com hipoglicemia, até porque o fígado, ele é responsável por isso, por manter a glicose toda necessária do organismo, então não tem esse perigo de hipoglicemia. Que mais sintomas que pode dar nesse período que as pessoas relatam? Ela às vezes pode sentir um pouquinho de boca seca também, né? E lembrar que hidratação é sempre muito importante. Isso, nesse processo, né? Nesse processo, ajuda muito. Uma coisa que eu falo, nosso corpo, 70% dele é água, então o principal nutriente tem que ser água, não é o alimento propriamente dito, né? Exatamente. E muitas pessoas chegam pra gente também, né? Já fizeram nossos cursos, todos os nossos próprios clientes aqui, falam assim da questão dos sabotadores, dos mitos. Vamos começar com os mitos por trás. Doutor, eu vou passar fome, eu vou perder massa magra, meu metabolismo vai desacelerar. Então vamos falar sobre cada um. Vai engordar quando depois vai acabar. Então, primeiro fato, pessoal, você falar que o jejum vai desacelerar o seu metabolismo, pelo contrário, ele vai acelerar o seu metabolismo. Ele acelera até de 3 a 14% do seu metabolismo. Ainda. Questão de aumentar a compulsão alimentar. Não tem como, você vai ver que
como você baixa a sua insulina, consequentemente você também modula a sua leptina, que é o hormônio da saciedade. Pelo contrário, os alunos, os pacientes que relatam que melhoram a compulsão alimentar. E elas acham que eu falo assim, é incrível, eu não como, não estou sentindo fome. Não tô sentindo fome, mas fisiologicamente o corpo entende o que é isso. Explicado isso, um outro grande mito é falar que a pessoa vai perder massa magra. Não, a pessoa vai... O corpo não ia ser bobinho ao ponto de queimar massa magra, músculo, ele vai direto queimar gordura, ou seja, gordura estocada no fígado, depois estocada no seu corpo, né? E de fato, você fazendo atividade física juntamente com o jejum, você, alguns casos vão até ganhar massa magra, mas o jejum estimula o que? O IGF-1, Exatamente. que ajuda você a ganhar massa magra. Então, lógico, né, pessoal? Algumas pessoas, eu vou ganhar massa magra com jejum? Depende, se você fizer uma atividade física, se alimentar na janela correta, os alimentos corretos, sim, você consegue ganhar massa magra. Mas nunca é na mesma proporção de quê? De perda de peso e de gordura. Nunca na mesma proporção. Eu vou fazer jejum para ganhar massa magra. Talvez essa não é a melhor estratégia, tá bom? Talvez seria mais para definição. Para definição e você depois faz aí uma alimentação voltada para ganho de massa magra, né? Muda a estratégia. Então, essas são os principais mitos aí. Que mais que as pessoas falam, né? Então, a gente falou do desacelerar o metabolismo, passar fome. Vou passar mal, desmaiar. Não, porque seu corpo aumenta o cortisol, a noradrenalina. Então, esse aí realmente vai aumentar o estresse também, o pessoal fala, vou ficar muito estressada. Ansioso, não, pelo contrário. Eu tô comendo menos e tal. Não, de maneira nenhuma. Quando fala de budista. Eles fazem jejuns, né? Então, são pessoas mais calmas do mundo. Calmas do mundo. Então vamos entrar agora na questão dos sabotadores. Qual o principal sabotador? É você chegar e falar para aquela pessoa assim... eu vou falar para o meu personal, falar para uma pessoa, porque as pessoas não estão preparadas. Vão contar para os outros que não fazem, não vivem esse propósito, sabe o que é o jejum? Vão tentar te boicotar, vão tentar te avisar, você tá doido, você vai passar mal, você vai perder massa magra. Não, o principal sabotador realmente é contar para as pessoas. Faça quietinho. Aí depois, quando tiver os resultados, eles vão querer, essas mesmas pessoas vão querer saber o que você fez. Exatamente. Né? E vai querer fazer também. E outro sabotador também é aquela questão de você não beber água, né? Não beber água durante o jejum. Isso, quebrar o jejum de maneira errada, comendo doces, carboidratos refinados. Vamos falar o que é carboidrato refinado? De novo? A gente falou. Falamos já. O que é carboidrato refinado? Então, volta de novo. Quebrar o jejum de carboidratos refinados, comendo doces, isso aí também vai ser um grande sabotador. Então, beber... Por quê? Porque vai estimular a insulina. Gente, a chave é insulina. É isso que o jejum modula e é isso que a alimentação errada também faz aumentar. Então, essa é a chave, a insulina. Quando quebra de uma maneira errada, você vai estimular a sua insulina. Isso vai fazer o quê? Ter a fome de 3 em 3 horas, que é o que a gente não quer e não é fisiológico para o corpo. Exatamente. Né? E depois que ela passa por esse processo inteiro, sabe o que é o mais legal? As pessoas vão enxergar o cônjuge, quem está fazendo, vai enxergar muito mais magra. O que a pessoa primeiro enxerga é o quê? Do outro é emagrecimento. Sim, mas isso é a pontinha da iceberg, é muito além do muito emagrecimento. além. O que ela vai falar? Referir para você. Fala aí. Aumenta a autoestima, né? Autocontrole, autoconfiança. Os pacientes falam aqui, nossa, eu não sabia que eu era capaz disso. Então aumenta muito a autoconfiança. E isso reflete em tudo, trabalho, família, não só no próprio corpo. Melhora tudo. Melhora tudo. A convivência social, melhora uma série de coisas. Você começa a se amar mais, a querer se olhar no espelho, se anima para comprar roupa nova. Então, faz uma mudança. Mudança na vida. Relacionamento com o marido, para ter as horas íntimas, com os filhos. Isso. Ela se sente responsável, né? Porque ontem a paciente falou, nosso principal motivo de mudança é a minha filha. Ela tá vendo, ela é o nosso espelho. Eu quero servir de exemplo. Eu e meu marido, nós estamos ficando doentes, porque eles estão bem obesos, né? Exatamente. E minha filha, ela vai aprender o que a gente está fazendo. A gente fala, aprende por exemplo. Exatamente. É o nosso espelhinho, ela falou. Exatamente. Né? Então, servir de exemplo para a família, isso é muito importante. Muito. E o mais incrível de tudo, quando você fala não para comida, você consegue falar não para outras coisas. Relacionamentos tóxicos para falar com coisas ruins da sua vida. Então, se você fala não para comida, que é o mais difícil, saber identificar a fome emocional, você vai conseguir. Dá um poder muito grande. Muito grande. Parece que falando assim, fala, nossa, que exagero tudo isso. Não, mas quem vive sabe o poder que o jejum dá. Exatamente. Inclusive, agora a gente está fazendo praticamente 15 horas de jejum aqui, tranquilamente. Estamos gravando, né? A gente tomou café com óleo de coco de manhã, então estamos aqui completando 15 horas. De fato, minha mente está muito boa, minha barriga não está roncando. Nem fome sentiu, né? Nem fome sentiu, né? Então, assim, quem pratica e vivencia o jejum, pode ter certeza que os benefícios são enormes. Vai muito além do emagrecimento. Muito além do emagrecimento. Gente, essa aula já está chegando ao fim. E na próxima aula, o que a gente vai falar, amor? Já está falando de
mais protocolos do jejum intermitente. A gente já está falando... aprofundar, né? Os tipos de protocolos. Exatamente. A gente fala do protocolo que a gente mais utiliza, que é 16 para 8. Isso. A gente quer os iniciantes, a gente vai falar quais são os seus benefícios, a gente vai falar daqueles protocolos mais estendidos também, de 24 horas. E já tem pessoas que... A gente tem públicos são que iniciantes. são iniciantes e os que já estão praticando. Então, até a pessoa que já está fazendo conseguir entender como faz para estender, Isso, né? estender. A gente pode falar também de uma suplementação que pode auxiliar as pessoas. É ótimo, a gente tem uma ótima. Mas né? é muito bom para estender o jejum. A gente já também vai falar sobre especificamente do detox intestinal, né? Que a gente vai falar, que é uma purificação. É fundamental, dá muita diferença. Isso é um pontapé inicial, vai ser incrível para você iniciar o seu jejum, porque só nesse processo já perde de 2 a 3 quilos e o nosso protocolo... 3 dias. Em né? 3 dias. É. E é um protocolo específico para a entrada do jejum. As pessoas frequentemente perguntam para a gente, não é um protocolo qualquer, é um protocolo que a gente desenvolveu para entrar no jejum. Né? A gente também vai falar... quem não deve, quem não pode, quem não deve. As indicações. Tem muita gente que tem dúvidas mesmo. Eu sou diabético, sou grávida, tô tomando remédio, antibiótico. Todo mundo nas outras turmas perguntam isso pra gente, né? A gente vai esclarecer essas dúvidas. Todas essas dúvidas. E eu gostaria, pessoal, que vocês compartilhassem com as pessoas que vocês gostam, vocês amam. Estão precisando emagrecer, né? Ou até você que está assistindo, você está se sentindo desafiado, tem algum desafio, alguma dúvida em questão ao jejum intermitente, para poder assistir a outra aula, compartilhar com quem precisa. Deixe seus comentários aqui embaixo, né? Faça suas perguntas, se tiver dúvida a gente responde na outra aula. Então comente aqui embaixo suas dúvidas, perguntas, o que vocês gostariam que a gente falasse mais, explicasse mais na próxima aula. Isso, porque nosso intuito aqui de fato é transformar vidas. Se a gente conseguir transformar uma vida, impactar alguém, mudar, né? E receber esses depoimentos que a gente recebe diariamente, doutora, vocês mudaram minha vida, isso é maravilhoso. Né? E isso vai virando uma corrente, vai passando para todo do bem, e a gente vai virando uma comunidade que a gente tanto chama, que é o milagre do jejum. Vejo até vocês na próxima. Tchau. Cheguei nos meus 91 quilos. Eu não tava conseguindo emagrecer. Eu emagreci 1 quilo, 1,5 quilo por mês. Comecei a pesquisar sobre dietas, né, pra ver se eu achava alguma coisa. Eu achei falando sobre o jejum intermitente. E eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Depois de 25 dias, eu já eliminei 7 quilos. E pra falar bem a verdade, eu fiquei bem receosa, né? Que eu já tinha tentado tanta coisa e nada tinha dado certo. Mas eu resolvi dar uma chance. Hoje eu não sou mais refém da comida. Eu consigo controlar meus desejos, principalmente os desejos por doce. Eu aprendi muito nesse tempo e foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu recomendo de olhos fechados, tanto para emagrecimento quanto para saúde, quanto para você aprender o que comer, o que é melhor para você. Eu recomendo de olhos fechados. Estou aqui para contar a minha experiência sobre o jejum intermitente. Eu conheci pelo Instagram o Dr. Wesley. Sinceramente, eu achei que foi um milagre para mim. Eu me interessei em fazendo jejum pelas indicações que ele dava no Instagram. Eu gostei muito. Eu consegui chegar aos meus 83 quilos, que eu não conseguia, fazia todos os tipos de dieta que tinha. Com esse jejum intermitente, trabalho super bem, acordo de madrugada às 4h20 para fazer minhas atividades, porque esse horário eu já estou trabalhando. Nesse jejum ele me deixou com disposição, uma pessoa mais alegre, sem estresse, que eu achava impossível. Agora eu não consigo viver sem água com limão, e quero chegar aos meus 75 quilos, com fé em Deus. Surpreendente, eu recomendo a todo mundo o jejum intermitente e o detox intestinal. Já fazia muitos anos que eu estava tentando emagrecer e sem ter uma resposta rápida, efetiva e realmente que me deixasse bem comigo mesmo, né? Eu tinha muito receio de começar, de eu pensar que não ia conseguir ficar tanto tempo sem comer. Esses receios que eu tinha foram totalmente quebrados quando eu comecei a fazer o jejum intermitente junto com o detox. Quando eu comecei a aplicar as técnicas, aquela compulsão alimentar que você tem, aquela vontade de comer doce, vai embora, porque eu não sei o que é que faz, isso é um milagre. Nos primeiros dias do detox eu consegui perder, foram 2 quilos. Quando eu terminei os 28 dias, eu consegui perder 6 quilos, fora do normal, né? Muita medida, né? Assim, na barriga eu perdi muitos centímetros. Tinha uma calça que eu não conseguia vestir, ela fazia anos
E antes dos 28 dias, na verdade, eu consegui subir e atacar o botão. Então, assim, você vai perder peso, você vai se sentir melhor com você mesma, comendo comida de verdade, você vai conseguir o seu objetivo mais rápido. Recomendo a todo mundo. Valeu!